Fala pessoal, mais uma Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo neste domingão que eu gravei só um giro de notícias que entrou ali 7 horas da manhã, hoje com horário diferente, só voltando só agora, trazendo mais detalhes a respeito do nosso Botafogo. Deixei vocês ficarem um pouco livres de mim neste domingão, pra gente conversar agora com mais detalhes nesse nosso Noite Alvinegra. Primeiro, quero abrir o vídeo falando a respeito de Igor Jesus, centroavante, que já está acertado com o Botafogo. Porém, esse jogador só deve chegar ao Alvinegro no meio do ano. Essa é a expectativa, até mesmo interna dentro do Alvinegro, né? Que é uma negociação bem mais complicada de você conseguir a liberação imediata desse jogador, que já acertou todos os termos com o nosso clube. Inclusive, seu empresário já chegou a falar a respeito desse ponto. Eu tenho recebido muitas perguntas do pessoal. Então o Botafogo não vai contratar nenhum outro centroavante? A tendência é que não. Até o meio do ano o Botafogo deve ir com o Tiquinho. Você teve o teste ontem do Júnior Santos de camisa 9, deve ser muito pensando neste detalhe do Botafogo não ter outra ida no mercado atrás de mais um centroavante. Então você deve ficar ali com o Tiquinho, talvez o Júnior Santos improvisado de camisa 9, Matheus Nascimento e Janderson, até o meio da temporada. É certo ou errado, TF? Eu acho que é um erro. Eu tentaria pelo menos mais um centroavante nesse começo de ano, mas dá pra entender. Aí você entra dentro daquilo. Pô, vai ter 3 centroavantes já a partir do meio do ano, com a chegada do Igor Jesus. Pô, TF, mas se o Tiquinho se machucar, ferrou? É um risco que o Botafogo vai correr até o meio da temporada, esperando um centroavante que ainda é jovem, porém com um pouco mais de bagagem, que é no caso o Igor Jesus. É um bom jogador, eu acho que o Botafogo mandou bem fazendo esta contratação de um atleta que tem potencial de evolução, potencial para ser um centroavante bem interessante dentro do nosso clube. É jovem ainda, tem um lastro muito grande, já joga há alguns anos fora do nosso país, teve um bom início na equipe do Coritiba, mas vai chegar só no meio da temporada. E para mim, era melhor você fechar, garantir esse atleta, do que não vem agora, não vou trazer não. Se você não consegue trazer um jogador nesse começo de ano, garanta para o meio da temporada, pelo menos é assim que eu penso, já que o ano do Botafogo não vai terminar em fevereiro, o ano do Botafogo termina só em dezembro. Então você tem que ter ali para um segundo semestre de Campeonato Brasileiro, para, se Deus quiser, a fase final da Copa Libertadores da América, um elenco mais recheado. Não adianta você ter um elenco menos recheado, né? Um elenco mais, como eu posso falar com vocês, mais contadinho, né? Não, é bom você ter um elenco robusto, com peças para você poder fazer alterações, com peças para você poder fazer ali um time ficar bem mais forte. Então, Igor Jesus vem apenas para o meio do ano. Comentem aqui se vocês estão curiosos para poderem ver esse menino vestindo a nossa camisa. Também você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal, vai compartilhar esse vídeo em seus grupos WhatsApp, porque o canal do TF é feito para todo torcedor aqui do canal do TF. O presidente Ángel Torres, da equipe do Getafe da Espanha, concedeu uma entrevista ao portal DAZN, né? O DAZN tentou chegar no Brasil, mas não conseguiu, né? Não teve êxito na sua chegada no Brasil, porém é muito forte no velho continente. E teve ali fez uma entrevista, no caso, com esse presidente. Ele falou o seguinte a respeito do Damian Soares. Ele pediu para sair. Decisão pessoal para estar mais perto de casa. Depois de 9 anos, o Getafe o libera porque acaba o contrato em junho. Se tudo correr bem, amanhã, no caso, segunda-feira, assinará por uma equipe brasileira que ele não sabe qual é. Temos um carinho especial por ele e por sua família. Então, o próprio presidente do Getafe já disse que o contrato foi rescindido, né, do jogador sem custos. E com isso, o Damian Soares deve chegar essa semana no Rio de Janeiro. Não deve jogar contra o Flamengo, até mesmo por questões burocráticas. Não deve conseguir ali a sua inscrição. Mas se o Botafogo correr contra o tempo e você tem todas aquelas burocracias a serem feitas, de repente você consegue inscrevê-lo para a partida contra o Voltaço. E se a gente pega a partida contra o Voltaço, ela será a penúltima antes da primeira partida pela pré-Libertadores. Então, o Botafogo tem que ter ali pelo menos o Damian Soares nesse jogo contra o Voltaço para ele ter uma partida com os jogadores. E a gente não sabe como que o Botafogo vai se comportar no clássico contra o Vasco. Vai jogar com um time alternativo, se vai jogar com um time titular, já que na quarta-feira você terá uma partida na altitude. Não sabemos se o Thiago vai colocar um time que ele tem de melhor aqui em Volta Redonda e segurar no final de semana contra o Vasco no estádio Newton Santos, ou se ele vai com tudo que tem de melhor nessas duas partidas e também para a partida na altitude e ali entre os
jogos, né? Se não me engano, o Botafogo pegará o Audax depois do primeiro jogo. Aí ele coloca uma equipe reserva. Não sei o que o Thiago Nunes vai fazer. Eu, particularmente, colocaria o time titular contra o Voltaço. Não colocaria o time titular contra o Vasco. Pouparia os jogadores sim na partida contra o Vasco da Gama. E jogaria com o time titular as duas da pré-Libertadores, que são mais importantes, né? O Campeonato Carioca, os resultados até que ajudaram o Botafogo nessa rodada, continua ali na vice-liderança. Claro, tá todo mundo perto, mas o Botafogo precisa de mais uma vitória, ou 2 vitórias, uma vitória ou um empate. Pelo menos, eu acho, 2 vitórias, o Botafogo consegue garantir a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca, já que tá todo mundo ali equilibrado, não tem ninguém conseguindo muitas vitórias consecutivas, tá bem justinha ali a situação da classificação. Vencendo o Flamengo, se Deus quiser, na quarta-feira, e vencendo o Voltaço depois do Carnaval, na quarta-feira de cinzas, de repente o Botafogo consegue caminhar a sua classificação. Mas o Damian Soares deve estar chegando no Botafogo essa semana, deve estar ajustando a sua mudança aqui para o Brasil, e com isso vestirá a nossa camisa. Tomara que dê tempo para ele conseguir ser inscrito no Campeonato Carioca, aparecer no bid e jogar ali na quarta-feira de cinzas, porque no Rio ele já estará. E o Luiz Henrique já está no Rio de Janeiro, chegou agora há pouco na Cidade Maravilhosa, concedeu uma breve entrevista aos amigos que estavam lá no Galeão e se colocou à disposição do técnico Thiago Nunes para a partida de quarta-feira no estádio Newton Santos. O jogador disse que está muito motivado para vestir a nossa camisa, muito motivado para ajudar o nosso clube e falou que estava treinando normalmente no Betis. E olha, quarta-feira eu acho que nós seremos Luiz Henrique contra o Flamengo. Então vamos falar muito mais sobre o Luiz Henrique dentro do nosso giro de notícias de amanhã, mas colocando aqui essa foto para vocês poderem ver, né, enquanto estava falando aqui, a foto do Luiz Henrique mostrando que ele já está no Glorioso. E para a gente encerrar aqui o vídeo, eu tenho lido hoje nas redes sociais muitas coisas a respeito do Thiago Nunes. Muitos torcedores, ontem na live pós-jogo, pedindo fora Thiago Nunes. No meu ponto de vista, eu sei que muita gente vai discordar, mas eu tô falando por mim, eu acho que ainda é um exagero pedir fora Thiago Nunes. Eu acho que ainda é muito cedo para você pedir a demissão de um técnico. O trabalho dele é bom? Não é. Nem foi no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, ele não conseguiu dar uma chacoalhada no time para o time acordar. Esse é um ponto. E nesse ano também não é bom, né? O Botafogo não conseguiu, a exceção ali do primeiro tempo, que foi muito bom na partida contra a Portuguesa da Ilha, mas depois não conseguiu jogar e ele não teve ali o feeling de ter feito o time funcionar bem. Ele tem tido algumas confusões em relação às escolhas, às alterações, o encaixe de alguns jogadores. Tá exagerando na minutagem em cima do Eduardo. Não tem outro jogador para a posição do Eduardo, cara, mas Campeonato Carioca para você testar soluções. E ele tá forçando muito o Eduardo ali por muitos jogos, são coisas que estão me incomodando. Mas ainda é muito cedo e muito prematuro para você pedir a demissão do Thiago Nunes. Você vai falar assim, Tef, mas daqui a 2 semanas tem um jogo importantíssimo pela Copa Libertadores. A gente vai com o Thiago Nunes, tem que ir, meus amigos. Vai trocar de técnico. Iniciar um trabalho faltando 2 semanas para a partida e vai definir o rumo do Botafogo, para as partidas, no caso, que elas vão definir o rumo do Botafogo na temporada, não tem como você alterar o Thiago Nunes. Claro, o trabalho dele tem que ser feito em constante avaliação, ele tem que ser sempre avaliado, tanto na parte de desempenho esportivo, tanto na parte de controle de vestiário, tanto na parte de otimismo para os jogadores. Isso é algo que eu quero falar com vocês dentro de notícias de amanhã. Mas demitir o Thiago Nunes, eu sou totalmente contrário nesse momento. Eu acho que o trabalho ainda está no começo. Você tem hoje 1 mês realmente de um trabalho dele sendo feito. O time demora a pegar corpo, sim. Alguns erros estão acontecendo, mas ainda dá tempo de você ajustar esses erros. No meu ponto de vista, o trabalho ainda não é bom, mas tende a ser bom se os resultados começarem a aparecer. E o torcedor, na sua maioria, ele cobra o técnico se o time perde. Se o time vence, o trabalho é maravilhoso. Dentro de campo, o trabalho pode ser horrível. Mas se o time tiver vencendo de 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, o torcedor não quer nem saber. Como as vitórias não estão acontecendo em demasia com o Thiago Nunes, então o trabalho dele está sendo bastante questionado. É isso, comentem aqui o que vocês acham. Também deixem um like. 5 da manhã, amanhã, segunda-feira, então volta tudo normal. 5 da manhã, giro de notícias. Almoço com TF, noite alvinegra, 3 conteúdos para vocês. Tamo juntos, fogo neles. Pra cima deles, fogão sempre. Fogão, valeu, fui.